Josué, capítulo de número 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei em que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu, a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que ele também tenha tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderão a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você,
como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhes ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Josué 2. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão, examinem a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Alguns israelitas vieram aqui esta noite. Os serviçais do rei de Jericó perguntaram, pois ficaram sabendo: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra, disseram a Raabe. Mas ela tinha escondido os 2 homens. Respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, tinha escondido na parte de cima da sua casa. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que havia para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram muito medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe. E de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela vida de vocês. Os homens lhes garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos bondosamente e com fidelidade quando o Senhor nos der esta terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem.
depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando atacarmos a terra, não estiver amarrado neste cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a família. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Assim, quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Nun, e lhes contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Josué 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 90 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que no caminho deve seguir, pois vocês nunca passarão por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantarão e outros a levantarão, e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês,
e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do Senhor. Do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolhem 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita, assim que os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor chegaram ao Jordão, seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adam, nas proximidades de Zareta. E as águas que desciam para o mar da Araba, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Josué 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo. E mande que apanhe 12 pedras do meio do Jordão, ao lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde foram passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Responderão que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam as 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram.
Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor. E os sacerdotes passaram para o outro lado. Diante do povo, os homens da tribo de Ruben, de Gade e de metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles os respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram, tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu ao Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significado essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão perante vocês, até que o tivesse atravessado, e o Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizeram com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que os tivéssemos atravessado. Eles assim fez para que todo o povo da terra saibam que não o Senhor fez todas estas coisas ao teu povo, e a mão do Senhor está sempre com o seu povo, assim diz o Senhor. Não dei o brado de guerra, então vocês gritarão: assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se pela manhã seguinte, com os sacerdotes levaram a arca do Senhor. 7 sacerdotes levaram a arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor. Enquanto as trombetas tocavam continuamente, no segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento durante 6 dias. Repetiram. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes,
ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Contudo, o que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados. Mas quem ficar longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, terão destruição e desgraça ao acampamento de Israel, e farão com que todo o povo pereça, quem assim proceder. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito. O muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade do Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, boi, ovelhas, todos os seres vivos que ali havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta, tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes, e os deixaram num lugar fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe e a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado para vistoriar e espionar a terra dos israelitas. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó, ao preço de seu filho mais velho. Lançará e destruirá às pressas, porá as suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Josué capítulo 5. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra
e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate, Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados. Mas todos os que nasceram do deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não atravessariam e não viveriam na terra que lhes prometera aos seus antepassados, que nos daria terra onde há leite e mel, com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a vida. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar chama-se Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte da Páscoa, nesse mesmo dia, tiveram que comer os pães sem fermentos e os grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem todo o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Josué 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca.
No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá. E o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas